Anteriormente, Gohan vai de igual para igual contra Orochimaru. Agora, Sakura se mete em encrenca. Sakura começou a trabalhar em armadilhas, passou a noite toda para garantir que a área em torno das árvores estivesse segura. Em seguida, ela voltou a ficar de vigia, sabendo que ela ficaria acordada a noite toda, desde que não havia ninguém com quem trocar a vigilância. Ela nunca notou os 3 pares de olhos, observando ela nas sombras em um bosque próximo de um arbusto. Bem, eu não achei que iríamos testar o Sasuke assim, Dozu comentou suavemente com seus companheiros, enquanto observavam os olhos de Sakura se moverem de um lado para o outro, mesmo passando por seu esconderijo mais de uma vez. Embora houvesse nenhum sinal que ela tinha os visto, tanto em seus olhos quanto em sua postura havia também a possibilidade de que ela tivesse visto-os, e apenas fosse uma boa atora. Mas de algum modo Dozu duvidou disso. Talvez ele fosse sexista, ou talvez ele fosse tendencioso contra Konoha, mas de qualquer forma, Dozu não achava que eles tinham sido vistos. Você acha que o filho da mãe do Son Gohan está com eles? Zaku perguntou, parecendo quase ansioso. O shinobi de aparência rude estava ansioso para atacar o garoto de cabelos negros desde o momento em que eles entraram na floresta. E Dozu teve que lembrá-lo mais de uma vez que seu objetivo principal era o Shia Sasuke e não outro garoto. King foi ironicamente. Quantas vezes temos que dizer? Ela perguntou, sabendo muito bem que ela iria ficar sob a pele de Zaku. Nosso alvo é Sasuke, ou você está apaixonado por aquele outro garoto? Ela sorriu. Puxa, Zaku, eu não sabia que você se balançava desse jeito. Sua puta, Zaku rosnou, em um volume que era provavelmente mais alto do que era prudente. O que você está insinuando? Kim apenas bufou, mas nenhum de seus companheiros de time perdeu a mão, mergulhando em seu coldre de perna onde estava sua Senbon. As mãos de Zaku estalaram em advertência, como uma cascavel balançando a cauda. Já chega. Dozu ordenou nitidamente. Vocês dois estão tentando entregar a nossa posição. A garota vai nos encontrar, e algo me diz que não precisamos enfrentar todos os 4. Isso chamou a atenção deles e os dois se acalmaram, acomodando-se nos agachamentos que tinham estado antes, deixando uma sensação de fervura entre os dois e uma sugestão de intenção de matar. Dozu ficou tenso quando viu Sakura olhando para eles por quase um minuto inteiro, mesmo se levantando da posição sentada em frente à árvore. Mas então ela se acomodou e, para a alegria do trio do som, ela estava dormindo dentro de meia hora. Sorrindo um para o outro, o trio pôs o relógio e adormeceu. Em toda a floresta, o exame chegou a uma parada quase universal quando Genin encontrou buracos e se acomodou durante a noite, adormecendo com a exceção de alguns Genins que emboscaram a outra equipe enquanto dormiam. Mas a maioria dos esforços foram em vão quando foram atacados por armadilhas de seus adversários ou outros perigos na floresta. Gaara se sentou, com o rosto fortemente iluminado pela luz da lua que conseguiu filtrar através das árvores da floresta, contemplando sua existência e tentando ignorar os gritos de Shukaku dentro de sua cabeça, que estava exigindo que os shinobi insones se dirigissem para a floresta e matar todos os shinobi que ele encontrasse. Gaara estava prestes a fazer exatamente isso, mas então um rosto entrou em sua mente. O rosto com uma mecha preta de cabelo, olhos de igual cor e um kimono roxo que quase não escondia sua força, exibida com destaque na forma de seus músculos cortados. Aquele garoto tinha ficado sob a pele de Gaara da pior maneira, simplesmente porque ele ficou boquiaberto com Genin de cabelo arenoso. Como ninguém mais, o violento Jinchuriki teria ficado mais do que feliz em esmagar aquele adolescente em um redemoinho de areia demoníaca. Mas Baki havia dito especificamente que não lhe era permitido nenhum assassinato que pudesse justificar uma investigação.
Os olhos de garras de Gaara se estreitaram e houve um ruído como uma cobra deslizando sobre folhas secas, vindo da cabaça em suas costas, enquanto a areia dentro espirrava em resposta à sua raiva e sede de sangue, a voz de seu demônio uivando como um furacão, exigindo o sangue do pirralho. Um sorriso cruel enfeitou as feições do Jushuri que ele morreria. Sua mãe cuidará disso. As horas passaram rapidamente, e antes que alguém soubesse, o sol estava nascendo, iluminando as folhas da floresta. Sakura piscou acordada, uma kunai apertada em sua mão. Então ela olhou quando os arbustos sussurravam, 3 sombras sinistras movendo-se de sua ocultação. Bem, você não é uma boa vigilante, não é? O ninja do som perguntou a ela, totalmente confiante. Ele era um adolescente de aparência assustadora, com calças de camuflagem cinza, um chale de pele de algum tipo e um dispositivo de aparência estranha em seu braço que parecia uma mistura entre um escudo e uma fatia de queijo suíço. Uma bandana com uma nota musical gravada nele estava amarrada orgulhosamente ao redor de sua testa, realmente a única definição em suas feições mumificadas. A garota, uma kunoichi de aparência simples, ela bufou em diversão, junto com os outros shinobis da equipe que parecia ter crescido nas ruas toda a sua vida, com um tufo de cabelo preto espetado cutucando, acima de sua bandana, 2 protuberâncias descendo para cobrir suas bochechas e cobrir seu maxilar. Um dos ninjas do som deu um passo para frente como uma arrogância que lembrava a Sakura de Naruto, Sasuke e Gohan, aquela caminhada que implicava que eles poderiam lidar com qualquer situação. Diga-nos onde Son Gohan e Uchiha Sasuke estão, disse ele, estalando os dedos em uma mão, e talvez eu deixe você viver. O medo nos olhos da garota brilhava como se ela estivesse prestes a chorar, mas com a exigência de mostrar a ele que ela era tão boa quanto Sasuke e Gohan. O olhar em seus olhos se intensificou e o aperto em sua kunai se apertou perigosamente. Zaku sorriu. Tudo bem. Eu sei que eles estão naquela árvore atrás de você. Seu tom era de conversação quando ele ergueu as mãos, palma para fora e nivelou-as na árvore. Sakura vislumbrou 2 buracos em suas mãos. Sakura não esperou para descobrir o que eles poderiam fazer. Sua mão piscou e a kunai disparou em flash de metal, acelerando entre Kin e Dozu para entrar nos arbustos. Sakura jogou o corpo para o lado quando um ruído soou em cima dos ninjas do som. Zaku olhou para cima e o medo surgiu em seus olhos quando uma enorme seção de árvores desceu sobre ele, batendo em membros e no tronco da árvore em que fora amarrado, fazendo com que a previsão de onde seria aterrissar fosse quase impossível. A kunoichi ouviu levantar as mãos, gritar alguma coisa e a árvore acabou de se quebrar. Sakura não sabia o que estava acontecendo, nem se importava. 2 shuriken voaram de suas mãos, girando em Zaku, fazendo pequenos cortes em seus braços antes de irem para Dozu e Kin. Eles pularam para fora do caminho. Eles foram forçados a se esquivar novamente quando 2 novas shuriken floresceram das primeiras sombras. Agora o trio foi dividido e Zaku foi o primeiro a sentir o ataque de Sakura antes que ele pudesse levantar seus braços. Ela estava em cima dele, chutando e socando ele. Zaku conseguiu derrubá-la e ele pegou uma kunai. Os olhos da kunoichi se estreitaram, suas mãos voando. A kunai atacou. Sakura entrou em erupção em uma nuvem de fumaça. Um tronco foi acertado em seu lugar. Substituição, observou Dozu como um borrão disparou dos arbustos e se soltou como uma saraivada de shuriken que ele permitiu que ele soltasse sua braçadeira de metal e as shurikens se tornaram em minúsculas explosões de faíscas ao atingir o metal do seu braço. Ele foi forçado a manter o braço erguido para impedir que a kunai o apanhasse violentamente. Pelo visto, vocês são muito mais burros do que eu pensava, Sakura rosnou enquanto pulava para trás. Não fique convencida, sua vadia.
Zaku gritou enquanto ele levantava as mãos. Morra. Kim notou que Sakura estava sorrindo. Quanto a isso, não. Espere, seu idiota, é uma armadilha. Uma parede furiosa de vento saiu das mãos estendidas de Zaku. Sakura piscou, em seguida, sumiu da existência como um holograma ruim. Pouco antes do ataque, ela usou o Jutsu Kage Bunshin para escapar do Zu. Gritou de dor quando seu corpo foi jogado em algum lugar no chão pelo vento. Zaku parecia horrorizado, mas pelo fato de ter perdido. Ok. Dozu ficou de pé, parecendo um pouco louco quando as ataduras ficaram vermelhas de sangue. Zakugo, seu idiota. Olhe para onde você aponta da próxima vez. Uma kunai passou pelo nariz de Kim, desaparecida por uma polegada, e então houve o fraco som de um fio sendo cortado. Mais armas lançadas das sombras. O trio do som percebeu tarde demais que Sakura havia manipulado toda a área com armadilhas. O próximo pensamento que o time teve foi que eles tinham sido jogados. Primeiro ela usou as armadilhas para separá-los e dividir a defesa. Depois elas foram ligadas uma atrás da outra através de linhas inteligentes de ataque e dividiram o segundo Cavarimes. Curiosamente, ela não terminou o ataque com um grande jutsu de acabamento. Havia várias possibilidades, desde a retenção de energia até o simples fato de que ela estava fraca demais para usar uma. Dozu se inclinou para a última armadilha. A garota não parecia impressionante, ou como se tivesse possuído um Kekkei Genkai. Saia, garotinha, ele chamou como uma voz falsa e zombeteira. Apenas nos diga onde está Sasuke, e nós vamos deixar você ir. Nós vamos até mesmo tornar a morte de Sasuke indolor. A resposta de Sakura veio como uma distância, e quando desgraçado. Ela se mudou muito longe para fazer sua resposta equária. Então é assim, disse que ela abandonou seus amigos. Vamos matá-los agora, hein? Boa ideia. Eu quero fazer com que aquela vadiazinha se arrependa por ter feito esses cortes em mim. Zaku resmungou. Os cortes em seus braços provocaram uma onda particularmente forte de dor, como se em resposta ao seu ódio. Zankou. Mais shuriken choveram de cima, parando o ataque de Zaku frio. Sakura caiu de cima e ficou pronta para defender seu time do ataque. A cabeça de Dozu se inclinou como um cachorrinho homicida. Como você fez isso? Sakura sorriu. Ventriloquismo. Eles não ensinam isso na Academia do Som. Zaku se aproximou novamente, a raiva flamejando em seus olhos. Você acha que é tão inteligente? Ele rosnou. Vamos mostrar a você porque Orochimaru-sama vai destruir essa aldeia patética. Espere. Orochimaru? Você está com ele? Kim imediatamente riu. Claro. Você sabe, esse seu cabelo é da cor errada. Você deveria ser loira. O que você acha que Orochimaru era? Sakura corou com os comentários contundentes da outra garota, abaixando-se para se acertar com o shinobi inimigo. Zaku sorriu maliciosamente. Eu não penso assim. Hora de matar Sasuke, e eu vou começar com você. Ele empurrou as mãos para frente e houve um rugido como um trem de carga, o furacão que vomitava de suas palmas, curvando a grama desalinhada e levantando uma enorme nuvem de poeira que obscurecia Sakura de vista. Uma explosão sacudiu a floresta e Zaku se endireitou com um sorriso de autosserviço que já desistiu. Ele virou as mãos na árvore agora para o menino bonito e filho Gohan. Seja o que for, Zaku, que ignorou sempre que você acabar de falar algo ruim acontece. Cala a boca. Zaku cuida. Furacão da folha. O que há? Zaku só teve um momento para ver a canela alaranjada erupte formar a cortina de fumaça para pregá-lo no rosto, mandando saltando sobre o chão para pousar no ar contra uma árvore.
Dozu e Kim foram derrubados antes de ver seu agressor. Ele era algo de se ver, um garoto magro com antebraços enfaixados, spandex verde, perneiras laranja, corte brilhante na tigela e as sobrancelhas escuras e intimidadoras que pareciam ser passadas como lagartas. Quem é você? Dozu perguntou, procurando uma maneira de eliminar esse último aborrecimento. A nova chegada fez uma pose que terminou com um sorriso tão brilhante que a luz fraca realmente brilhou. Eu sou a bela fera verde de Konohagakure. Eu sou defensor da luz e da paz e a primavera da juventude. Meu nome é Rock Lee. O discurso excitado deixou o som do shinobi, se perguntando se seus ouvidos iriam parar de tocar, e Sakura estava contemplando os aparelhos auditivos, já que ela estava pendurada como um pedaço de bagagem sob o braço de Lee. Ele a colocou no chão e se acomodou em sua postura. Dozu sorriu sob as bandagens. O garoto era obviamente um protegido de algum mestre de taijutsu. Ele seria uma excelente forma de diversão. Eu vou lidar com isso, disse ele presunçosamente, enquanto se aproximava, certificando-se de que sua braçadeira especial estava exposta. Zaku bufou, obviamente irritado, mas ele segurou sua língua pela primeira vez e permitiu que a múmia do grupo lutasse contra o estranho ninja. 3 contra 1, não boas chances. Lee pensou. Ele quase desejou que Neji estivesse lá para cuidar de suas costas. Literal e metaforicamente, poucos poderiam contestar que um usuário do Byakugan era um trunfo para qualquer equipe. Vou ter que derrotá-los um por um. Talvez eu até precise usar aquela técnica. Dozu carregou, recuando com a mão que tinha o escudo metálico. Lee caiu de joelhos e bateu a mão no solo duro. Agarrou o primeiro grande objeto que sentiu e puxou-o para cima. O objeto acabou por ser uma raiz do tamanho de uma pequena casa. O topo da raiz explodiu quando o ataque de Dozu chegou. Seus ataques são ilusões, disse Lee, especulando em voz alta. Então, seria inútil se esquivar, como se seus ataques fossem reais. Acredite no que você quiser, respondeu Dozu, quando ele pousou. Isso não vai mudar o fato de que você está morto. Vamos ver. O pé de Lee torceu e ele desapareceu. Dozu só teve um vislumbre de um pé direito antes de bater em sua têmpora, fazendo as estrelas dançar em todo o seu corpo. Ficar dormente. A múmia caiu de um lado para o outro como Zaku fez, mas ele ficou de pé sob ele. Saltou de 4, tentando impedir o deslizamento para trás. Muito lento, disse Lee. Dozu novamente tentou se virar, mas foi agarrado, girado e lançado pelo ar para saltar da raiz exposta, como uma bola de borracha, antes que Lee ficasse no ar atrás dele, jogando-o no chão em uma explosão de terra e detritos. Uma kunai atirou na direção da garota, que parecia ter recebido um segundo fôlego. Dozu permitiu que as armas saltassem de seu bracelete. Em seguida, correu para Lee novamente, que copiou um movimento, os dois colidindo com o som, como dois bodes batendo seus crânios juntos. Os dois shinobi em guerra se separaram antes de se juntarem e começarem a trocar golpes o tempo todo. Lee podia sentir seu equilíbrio escorregando. Algo que o inimigo estava usando estava mexendo com seu ouvido interno. O shinobi de corte de tigela estava disposto a apostar que era aquele bracelete louco que o cara tinha no braço. Lee teve que acabar com isso antes que piorasse. Levantando-se novamente, Lee parcialmente soltou algumas bandagens em seus braços. Gai-sensei, por favor, me perdoe, ele disse ao seu mentor. Em seguida, ele fez um único selo de mão. O shinobi verde se agachou e simplesmente desapareceu. Todos olharam para todos os lados, mas nada mais do que Dozu. Uma sandália voou do nada e o pegou debaixo do queixo, levantando-o dos pés e arremessando para o céu. Ele tentou torcer para o pouso, mas descobriu que não podia se mexer. Não se incomode, disse a voz de Lee nos ouvidos da múmia. É inútil lutar contra essa técnica.
Ataduras, parecendo ter vida própria, cercaram Dozu e o prenderam com força, seguidos pelos braços de Lee que envolviam a múmia. Como um vício, então, eles se viravam e começaram a girar cada vez mais rápido até que Dozu não conseguiu distinguir detalhes do mundo que se tornaram nada além de um furacão de cores. Lotus primária. Houve uma explosão massiva que abalou toda a floresta, enviando um enorme pilar de solo para o céu e uma rajada de vento, rasgando a todos na área. Lee pulou no último minuto, parou na frente de Sakura, que parecia espantada. Uau, Lee-san, isso foi incrível! Ela jorrou, não acreditando que o geninho esquisito e estranho era capaz desse tipo de poder. Dozu se sentou. Como ele? Sakura perguntou. Impossível. Lee gritou. Então ele viu a pequena protuberância de solo macio, que tinha rastros gêmeos, que levou de volta para o shinobi ásperos, que usou aquele estranho ataque de explosão mais cedo. Dozu sacudiu a cabeça, como se quisesse limpar algumas teias de aranha. Não impossível. O ataque usou ondas sonoras para pulverizar o solo e transformá-lo no mais macio dos travesseiros. Ele cambaleou ligeiramente. Ainda assim, mesmo com a almofada, eu quase fui morto por isso. Parabéns. Ele ergueu a braçadeira um pouco mais alto. Agora é minha vez. Lee recebeu um golpe direto no rosto, jogando-o fora de seus pés, elevando ele até o chão. Mesmo que ele tivesse visto e previsto como ele pousaria, ainda assim, o uso do primeiro portão o tinha eliminado completamente, então ele estava totalmente imóvel. Seu salto estava piorando também. Não havia muito que ele pudesse fazer agora. O que? Kim perguntou a Sakura quando ela se encolheu ao ver a situação de Lee. Você está com medo, garota-chan? Tem medo de ajudar? Você fez muito bem antes, ou será que você ficou sem armadilhas? Sakura tentou não recuar, porque esse era exatamente o caso. Todos os truques dela foram usados. Lee recebeu outro golpe cruel e Sakura se encolheu novamente, sem olhar para o genin sendo espancado. Uma mão áspera agarrou a parte de trás de seu cabelo, forçando a cabeça para assistir. Você vai assistir, garota-chan, eu vou ter certeza disso. Dozu. A múmia parou por um momento. Faça isso devagar. Claro. Eu vou gostar disso. Ele começou a bater em Rock Lee Senpai, como se estivesse batendo em um saco de pancadas. Sakura pensou que podia ouvir as costelas do shinobi se quebrando uma após a outra. Lee-san. Um puxão forte na parte de trás da cabeça dela a calou. Quieta. Vocês são um bando de covardes. Nós só estamos começando. Zaku, por que não a deixamos um pouco áspera também? Zaku sorriu maliciosamente. Claro. Eu devo a ela pelos meus braços. Ele parou na frente dela e Sakura não conseguiu afastar o medo do rosto. O punho de Zaku recuou e o mundo de Sakura se tornou um nó de dor quando golpes duros choveram sobre ela uma e outra vez. Ela podia ouvir Zaku rindo, Lee gritando de dor enquanto ela implorava por ajuda, desde dos deuses até Gohan-kun para salvá-la. De repente, Zaku se foi. E simplesmente desapareceu. Que diabos? Kim gritou um momento. Seu companheiro de equipe estava espancando a garota-chan e no seguinte ele simplesmente havia desaparecido. O que aconteceu? Houve uma onda no ar quando algum tipo de força passou por ela, fazendo Kim se virar para olhar. Sakura aproveitou a distração de seu sequestrador para tirar uma kunai de seu coldre e cortar o cabelo para se soltar. Houve um ruído pesado e Kim passou voando para bater em uma árvore e cair, morta ou inconsciente. A ninja do som não sabia dizer de onde ela estava. Quando Sakura olhou para trás, ela quase gritou de alegria.
Gohan estava acordado, suas feições severas e ele parecia irritado, seu cabelo alternando de ouro para preto enquanto ele tentava controlar sua raiva. Isso parou quando Sakura jogou os braços em volta do pescoço em alívio. Obrigada, Gohan-kun. Eu pensei que estava morta. Ela continuou agradecendo, dissolvendo-se lentamente em lágrimas. Quando a gravidade da situação a atingiu, ela realmente poderia ter morrido. Esse pensamento a aterrorizou, e ela tinha visto de uma forma muito brutal que ela era impotente sem Gohan, Naruto e Sasuke ficarem na frente dela. Gohan lentamente a abaixou no chão, sentindo-se desajeitado ao ver ela chorar. Kunoichi não era algo que ele estava acostumado. Sua mãe nunca chorou exceto quando seu pai morreu. Tudo bem agora, Sakura, ele disse, estou me sentindo muito melhor. E o Sasuke também. Sasuke-kun. Realmente? Isso fez. Ela parou de chorar e olhou ao redor. Então sua expressão se transformou em horror. Sasuke estava meio coberto de marcas pretas que pareciam chamas, e ele tinha Dozu em uma posição submissa, os braços retidos e o pé enterrado nas omoplatas do adolescente, empurrando Sasuke-kun. Pare. Gohan olhou e também parecia que não estava muito satisfeito com a condição de Sasuke. Quando os dois acordaram, todo o lado de Sasuke estava escondido na sombra. Sasuke simplesmente disse que Sakura estava em perigo e eles tiveram que se mover rapidamente para salvá-la. O jovem Saiyajin não hesitou e se moveu o mais rápido que pôde. A raiva iluminando seu sistema como lava quando viu o que estava acontecendo com Sakura. A raiva tinha sido tão intensa que o surpreendeu um pouco desde quando ele se tornou tão ligado a Sakura. Bem, de qualquer forma, ele se moveu o mais rápido que pôde para salvá-la. Felizmente, tudo que ela tinha conseguido eram talvez alguns ossos quebrados e um corte de cabelo. Na verdade, uma vez que Zaku tinha na maior parte machucado seu rosto, ela só poderia sair com uma concussão e algumas contusões. Ela certamente estaria machucada. Agora, porém, Sasuke era o assunto maior. Ele estava aumentando a tensão nos braços de Dozu e o Nin estava uivando de dor quando suas articulações dos ombros foram esticadas até o ponto de ruptura. Espere, seu bastardo louco, espere! Dozu gritou. Sasuke sorriu, que lembrou Gohan do sorriso de Orochimaru, e isso era tudo que o híbrido Saiyajin precisava para apressar o Genin possuído. Mesmo que aquele ninja mulher fosse o inimigo, isso não era motivo para torturá-lo. Gohan desabafou. Ele estava um microsegundo tarde demais. Os braços de Dozu estalaram com um som como um tiro quando o punho de Gohan se conectou com a bochecha de Sasuke, derrubando o shinobi escuro e o jogando em uma árvore com força suficiente para quebrar a casca grossa em linha reta até o dossel de folhas altas. Os olhos de Sasuke, brilhando com o Sharingan ativado, olharam duramente para Gohan, que já estava no rosto do Uchiha e tinha a camisa fechada em um punho, prendendo o Genin na árvore. Solte-me! Não! A mão de Sasuke agarrou o pulso de Gohan. Solte-me! O Uchiha rosnou, apertando mais o braço do outro adolescente. O guerreiro balançou a cabeça. Eu não vou deixar você ir. Porque eu deveria. Você só vai tentar matar aquele shinobi de novo. Somos ninja, Gohan. Supere isso, é o que fazemos. Sasuke disse em uma voz aveludada. Gohan estava se sentindo cada vez mais desconfortável. No outro segundo, o garoto silencioso estava agindo de forma estranha, um pouco parecido com Orochimaru para o gosto de Gohan. Se tudo se resumisse a uma luta, bem, o Super Saiyajin ia fazer o que ele tinha que fazer para parar Sasuke a qualquer custo. Errado. Eu não sou um shinobi. Então saia do caminho. Eu não vou deixar você matá-lo a sangue frio. Sasuke relaxou, os olhos se fechando como se estivesse contemplando alguma coisa. Bem, ele disse finalmente, eu acho que isso significa que eu tenho que passar por você, não é?
O punho de Sasuke brilhou e Gohan, reagindo por instinto, soltou o Vingador, afastando-se do golpe. Sasuke se lançou, mas o outro adolescente estava seguindo, seu calcanhar cortando para o templo do Uchiha. Sharingan girando, o Genin possuído agarrou o tornozelo de Gohan, usando como uma barra para saltar no ar por um momento. Ele pensou em atacar o quarto membro de sua equipe, mas viu Dozu tentando rastejar para longe como o verme que ele era. Capom. Gohan piscou surpreso quando de repente percebeu que o Sasuke estava planejando o Zenka no Jutsu. Um enxame de mini bolas de fogo derramaram-se dos lábios de Sasuke, acelerando em direção a Dozu, que se contorcia ao redor, com um único olho não enfaixado de medo, refletindo as bolas de fogo em chamas ficando cada vez mais próximas. Gohan apareceu do nada e empurrou as duas mãos para frente. Um vento explodiu, extinguindo as bolas de fogo, soprando a Shuriken escondida neles, e pegando Sasuke no ar, jogando na árvore sob a qual eles estavam se escondendo com força suficiente para fazer com que um pilar de serragem atirasse para o lado, chocalhar o chão como uma banda de 1000 pessoas tocando um bumbo. Sakura só pôde olhar, horrorizada, quando seus dois amigos lutaram com unhas e dentes. Eles estavam realmente tentando matar um ao outro. Bem, talvez Gohan não fosse, mas Sasuke usou uma técnica que era muito mortal se Gohan não fosse tão forte quanto ele. Então ela teria que enterrá-lo bem aqui nesta floresta. De alguma forma, isso a deixou triste, quase ao ponto de soluçar histericamente. Parecia que ela já estava de luto por Gohan. Sasuke explodiu da pluma, deu cambalhota sobre a cabeça do outro adolescente e aterrissou agachado, a mão direita já em sua bolsa de kunai. Ele parecia quase um louco, os olhos arregalados, Sharingan em chamas, a mão livre apertando e abrindo. Por quê? O shinobi confuso exigiu, sua voz baixa e áspera, como se ele estivesse comendo cascalho no café da manhã. Porque você continua me atrapalhando? Deixe-me matá-lo, deixe-me fazê-lo. Por favor, é meu maior desejo. Ele parou em murmúrios incoerentes e Sakura não podia dizer se a observação foi dirigida a Gohan ou a alguém que só o Uchiha podia ver. O Semi-Saiyan parecia atordoado com a luxúria pela morte na voz de Sasuke. Dozu estava no chão atrás de Gohan, olhando de um para o outro como se não tivesse certeza de que qual ninja da folha ia matá-lo primeiro. Deixar você matá-lo? Gohan repetiu incrédulo. Ele está indefeso. Você o derrotou, Sasuke. Provavelmente tirou sua carreira de shinobi pelo resto de sua vida e você ainda quer acabar com ele. As marcas pretas no corpo de Sasuke inflamaram um vermelho furioso, espalhando-se mais 1 ou 2 polegadas. Sakura ficou alarmada ao vê-los desaparecer no colarinho de sua camisa. Se essa marca se espalhar mais por ele, a Kunoichi pensou consigo mesma, perderemos Sasuke-kun para sempre. Yes! Sasuke assobiou, quase como uma cobra. Ambos os membros conscientes da equipe 7 se sacudiram quando reconheceram o padrão de fala era de Orochimaru. Eu quero matá-lo, acabar com sua vida miserável para sempre. Chakra roxo cortado e rasgado no chão, levantando seixos e algumas das pedras menores no ar. As marcas inflamaram novamente e avançaram, desta vez cobrindo muito mais do que antes. Elas estavam começando a sair de suas mangas e de seus shorts. Os olhos de Gohan foi ao chão, seus olhos sombreados pela longa franja do lutador. Eu vejo. Ele murmurou. O chão sob seus pés rachava. Sua capa começou a flutuar, como se levantada por algum vento divino. Seixos tremiam. Depois imitaram Sasuke e começaram a levitar, embora só subissem até a altura do joelho antes de pararem. Então não há outro jeito, Sasuke. O punho do adolescente cerrou e a eletricidade estática ondulou. As pedrinhas começaram a subir novamente, como um pedaço de pão em avanço. O chão se dividiu ainda mais, saindo como uma teia de aranha antes de parar.
A cabeça de Gohan se ergueu, os olhos dele com uma cor de jade zangada e vívida. Eu vou derrotar você. Com isso, ele jogou a cabeça para trás e deixou um grito de poder se rasgar de seus pés. Uma chama branca explodindo em sua cabeça, sua capa ereta, ondulando e estalando como uma bandeira em um furacão. Ventos fortes se rasgavam do corpo do Saiyajin, fazendo ondas de poeira e detritos irradiarem para fora, embora Sasuke não parecesse afetado. Yes, ele sussurrou novamente, parecendo quase ganancioso. Tente o que você quiser, não vai funcionar. O chakra roxo ficou mais intenso, lançando o corpo do Uchiha na sombra, embora as marcas negras brilhassem novamente antes de começar um avanço rastejante. Aquela visão, junto com o espetáculo e a cacofonia do poder de Gohan, incitou Sakura a entrar em ação. Não. Pare. Não faça isso. Seu grito era quase inaudível sobre a raquete na clareira, mas ela cambaleou para frente e jogou os braços em volta do pescoço de Gohan. Embora estivesse quase explodindo, o toque pareceu chocar o Saiyan e seu show de luzes parou imediatamente, tudo caindo com um barulho que era semelhante à chuva. Sakura. Ele pareceu surpreso com suas ações, mas ela já havia se separado dele e abraçado Sasuke. Uma chama ardia no coração de Gohan pela aquela visão. Pode ter sido a azia da última grande refeição que ele comeu. Sasuke parecia reagir também, tremendo e começando a suar, o chakra roxo desaparecendo de vista e o desenho de chamas negras em seu corpo retrocedendo em um ritmo muito mais rápido do que antes. Sakura. Ele parecia atordoado ao que acabou de acontecer. Ele notou Zakukin como luzes, Lee deitado espancado no chão e o rosto machucado e batido de Sakura. Ele tocou sua testa com o estremecimento. Sua cabeça estava batendo como uma britadeira em avanço rápido e ele não conseguia se lembrar de nada. Desde Orochimaru lembrou-se de uma dor lancinante que parecia que ele estava sendo esfaqueado, queimado e esfolado vivo de uma só vez. Depois disso foi um borrão. Embora quando Sasuke alcançou fundo em sua memória, ele saiu como uma raiva que parecia estar em chamas, uma onda de poder maior do que o maior tsunami e a figura sombria de Itachi diante dele. Eu não me lembro de nada. Gohan estava parecendo que ele estava desconfiado de Sasuke, como se esperasse que o adolescente de cabelos negros pulasse de repente para ele ou empalasse a garota de cabelos cor-de-rosa que estava ao seu lado, parecendo prestes a desmaiar ou chorar nos próximos segundos. Houve um gemido quando Dozu se levantou, os braços balançando como se estivessem quebrados. Então, é isso, você sobreviveu. Parabéns. Sobreviveu o quê? Sasuke exigiu. O chakra do garoto surgiu com um salto de raiva que sentiu e o pescoço queimando, fazendo com que sua mão voasse para ele, apertando em um esforço inútil para aliviar o calor pulsante do Sasuke-kun. A Kunoichi estava ao seu lado em um segundo, abaixando até o chão por um momento. Sasuke teve um impulso mais estranho de atacar e matá-la. O impulso foi forte e levou toda a força de vontade do Vingador para não ceder. A voz de Dozu era sombria, nem superior nem assustadora. Entendeu? Ele perguntou. A maldição já está infectando você. Havia uma nota de presunção em sua voz. Logo, você se juntará a Orochimaru-sama e nos ajudará a queimar seus inimigos. Começando, ele proclamou, com Konohagakure. O Genin mumificado caminhou até seus companheiros de equipe e chutou cada um nas costelas, fazendo os dois acordarem com gemidos. Que diabos, Dozu? Zaku gritou no rosto de seu companheiro de equipe. Nós estamos indo embora. O Shinobi disse simplesmente. Ambos são fortes demais para nós. Muito fortes. Vamos cortar nossas perdas aqui e nos afastar.
Primeiro, porém, acrescentou, movendo um braço com um assobio estrangulado, uma pequena recompensa por nos derrotar. De sua bolsa, ele puxou seu pergaminho da terra. Caiu de sua mão flácida e a múmia chutou, enviando-a girando nas mãos de Gohan. Quem estava furiosa por acaso as suas bandagens estão enroladas no seu cérebro, sua múmia idiota. Ela gritou: esse é o nosso pergaminho. Isso é para os vencedores. Disse Dozu: eles nos espancaram, agora nós damos a eles sua recompensa e vamos lamber nossas feridas. Os outros dois shinobi rosnaram e reclamaram, mas no final, eles se levantaram e saltaram para as árvores, desaparecendo em questão de segundos. Bem, isso foi anticlimático, disse uma voz entediada com um sotaque aristocrático. Os membros da equipe 7 se viraram, olhando para as árvores, onde dois estranhos estavam de pé. Foi o Uga, Neji e Tenten, do time Gai, que provavelmente vieram buscar seu companheiro de equipe, que estava apenas se levantando, descendo e cambaleando como se estivesse bêbado. Tenten estava ao seu lado em segundos, enquanto Neji permanecia na árvore. Lee, você está bem? Lia olhou por um momento como se estivesse louca, depois o ajudava a mancar até a árvore de Neji, onde o gênio começou a repreendê-lo por seu descuido e sua impulsiva corrida para ajudar um time rival. Tenten, no entanto, não prestou atenção em sua equipe quando ela se virou e se curvou para Gohan e Sasuke. Obrigado. Nós vimos o encerramento da batalha e como vocês dois ajudaram Lee. Nós devemos a você por isso, então boa sorte com o resto dos exames. Gohan se curvou em retorno, mas Sasuke bufou: e como isso está nos recompensando? Neji respondeu como uma resposta igualmente arrogante: estamos pagando a você, deixando vocês fora e não destruindo suas esperanças de se tornar Chunin agora. Neji. Tenten admoestou, embora o gênio frígido simplesmente encolheu os ombros. É a verdade e de qualquer forma, eles estão destinados ao fracasso. Quem morreu e te fez chefe? Uma voz alta e áspera exigiu. Naruto. Com certeza, foi o alto loiro, que estava saindo do buraco, esfregando seus olhos e olhando furiosamente para Neji. Ei! Ele gritou. Responda-me, você é um idiota. Foi tudo em vão, porque o time Gai se atirou nas árvores como o som do shinobi antes deles e foi embora. O Jinchuriki rangeu os dentes desgraçado. Então ele notou Sakura pela primeira vez. Sakura-chan, o que diabos aconteceu com seu rosto? Obrigado Naruto, Akunoichi murmurou de maneira sombria. Já era ruim o suficiente que Sasuke-kun e Gohan-kun a tivessem visto assim sem que Naruto aumentasse a humilhação, chamando ainda mais atenção para isso. Gohan explicou a seu amigo e companheiro de quarto como o time 7 também se afastou de seu acampamento, sabendo que seus chakras crescentes e o barulho da batalha atrairiam outros examinadores como moscas para uma carcaça. Uau! E você e o bastardo do Sasuke tiveram que lutar. Naruto perto de gritar: eu tinha que ter visto isso. Porque eu sempre perco todas as coisas divertidas. Quieto. Gohan assobiou, olhando rapidamente para Sasuke, que parecia não ter ouvido a explosão do loiro. Sasuke não sabe e eu gostaria que continuasse assim. Por quê? Um monte de conflitos de equipe não é o que precisamos agora, não no meio de um lugar como a Floresta da Morte. Eu acho, disse Naruto, embora Gohan pudesse dizer que ele queria pressionar a questão e agora. Gohan franziu a testa. Bem, nós temos os dois pergaminhos, então eu acho que nós vamos direto para a torre para acabar com isso. Eu gosto dessa ideia. Sakura murmurou, seu cabelo, aparado em comprimentos estranhos do corte mal intencionado, voou atrás dele.
Gohan, que teve que cortar seu próprio cabelo em alguns pontos durante seu treinamento no deserto, prometeu fazer com que parecesse decente quando ele estivesse em um momento Sasuke-kun. O que? Akunoichi se encolheu ao seu tom áspero e áspero. Você sabe a direção da torre? Uchiha pensativo deu de ombros e alterou seu curso um pouco depois de olhar para o sol para confirmar a direção. Gohan-kun? Sakura perguntou suavemente, olhando para Naruto para ter certeza que o loiro alto não tinha ouvido o olhar. Disse a ela que ele tinha, mas o shinobi exuberante fez uma coisa inteligente pela primeira vez e manteve a boca fechada. Sim? O que fazemos com Sasuke-kun? Os olhos do lutador Z se fecharam por um momento. Enquanto ele pensava sobre isso, então eles se abriram novamente. Nós temos que dizer a Kakashi. Naruto perguntou por quê. Felizmente, ele manteve a voz baixa. Gohan olhou para Sasuke para se certificar de que eles não estavam sendo monitorados por Sharingan. Eles estavam seguros. Esse selo é sério. O que o planejamento de Orochimaru não é bom e vai além de todos na vila. Então, o que fazemos? Naruto perguntou. Sarutobi-san vai estar na torre. Quem? Sakura perguntou. O velho Hokage. O que ele tem a ver com isso? Ele é o único que saberia como lidar com isso. Eu ouvi rumores de que o Sannin, do qual Orochimaru era foi treinado pelo terceiro Sannin. Sim, todo mundo sabe disso, disse Sakura como se fosse óbvio. Sério? Naruto perguntou. Eu não sabia disso. Sakura suarou bem, ela emendou, quase todo mundo. Dizemos ao Hokage sobre o problema e vemos o que ele tem a dizer. Mas Sasuke-kun será desclassificado. Sakura protestou. Isso não é mais sobre um exame. Isso vai se transformar em uma situação de vida ou morte, disse Gohan grosseiramente. Já é, na verdade. Ele virou os olhos escuros e sérios para Sakura. Você pode cuidar de Sasuke, você vai fazer isso. Sakura recuou e depois caiu. Tudo bem. O silêncio caiu sobre o grupo por alguns minutos. Gohan-kun? Você acha que... Sakura sumiu, ficando vermelho. O que? Você pode me... Ela engoliu em seco. Você pode me treinar. Ela falou rapidamente, tão rápido que Gohan encarou, deixando-a ainda mais vermelha. Desculpa, o que eu não entendi. Akunoichi respirou fundo e repetiu. Você pode me treinar. Gohan parecia inseguro. Eu não sei. Eu não posso te ensinar jutsus ou qualquer coisa. Mas você pode me ajudar com o taijutsu, certo? Eu preciso de ajuda de qualquer maneira. Podemos conversar sobre isso depois. Não tranquilizada, mas não totalmente desanimada, Sakura concordou. Obrigada, Gohan-kun. Ela sorriu brilhantemente. Se ela queria proteger seus amigos, sua experiência lhe mostrará que ela precisava de taijutsu, e quem melhor do que alguém que pudesse ir de igual para igual com alguns dos melhores.